Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que realizamos aqui no nosso canal, como fazemos toda semana. E nesse instante, rogamos ao nosso Pai que é Deus, que nos abençoe hoje e sempre. Nosso estudo vai tratar de um tema muito delicado, que é sobre a perda dos nossos entes queridos. Então nós vamos, dentro dessa temática, dentro do nosso estudo, perceber que realmente é muito delicado esse momento da despedida, mas também vamos compreender que essa perda não é irreparável. Eu me permito começar o nosso estudo com uma frase de uma música popular que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque todos nós, aqui encarnados, somos chamados uma hora ou outra a esse testemunho muito difícil, que é perder aquele ente querido que nos envolvia com as suas vibrações, com os seus carinhos, e em dado momento somos chamados a esse testemunho, que é o momento da despedida. Eu gostaria de lembrar a todos nós que nós precisamos ter um profundo respeito pelas pessoas que ficam no plano material, pranteando a partida de seus entes queridos. Mas também queria lembrar a todos nós que esse profundo respeito também deva ser para aquele irmão que deixou a matéria e voltou ao mundo espiritual. Porque se o momento da despedida é difícil, não só para quem ficou, para quem partiu também, a dor é legítima. Porque os espíritos que deixaram a matéria, nossos entes queridos, que voltaram ao mundo espiritual, tanto quanto nós, eles também sofrem essa despedida temporária. Em mais de 20 anos trabalhando na seara mediúnica, eu pude, dialogando com esses espíritos, colher muitos, mas muitos depoimentos realmente comoventes. Esses espíritos nos falando da saudade que sentem dos filhos, da esposa ou do esposo que ficou na matéria. Alguns felizes, outros nem tanto, porque lamentam coisas que deveriam ter feito aqui na matéria e não fizeram. Mas nesses diálogos eu pude perceber o que estou dizendo no início do estudo. A dor é para quem fica, e essa saudade legítima também acompanha aquele espírito que acabou de deixar a matéria. É muito natural também, no momento desse de despedida, fica na nossa mente, no nosso coração, às vezes aquele sentimento: eu podia ter feito mais, eu podia ter convivido um pouco mais. E principalmente, eu conversando com as pessoas, em muitos momentos de despedida, eles diziam assim: eu podia ter falado mais, o quanto eu amo, o quanto eu tenho carinho e apreço, admiração. Muita coisa deixou de ser dita. Meus amigos, se isso acontece com todos nós, continuemos, quando estivermos, após esse momento de despedida, recolhidos em oração principalmente, por que não dizer tudo isso que deixou de ser dito? Pode continuar falando, meus irmãos, porque o espírito que está no mundo espiritual, ele recebe tudo isso que nós desejávamos dizer e estamos dizendo. O espírito que lá está acolhe com muito carinho as nossas vibrações, os nossos sentimentos. Então não guarde esse sentimento: eu podia ter dito mais. Diga, em prece, diga tudo a esse espírito querido que partiu. Olha, eu te amo tanto.
Eu te lembro com muito carinho, porque tudo isso, meus amigos, balsamiza quem ficou, porque consegue dizer aquilo que achou que ficou faltando e dessa vez sabendo que a vida continua. Sempre a vida, em qualquer plano do universo, desde o encarnado ao desencarnado, a vida não cessa. E os espíritos que deixaram a matéria recolhem com muito carinho essas nossas colocações de amor, de entendimento. E isso os faz muito bem. Então não fique guardando esse sentimento. Deixou de dizer, porque essa perda foi rápida, às vezes até abrupta. Fale agora, no momento em que estiver em prece e recolhido principalmente. A doutrina espírita é muito consoladora e na palavra de Kardec ele diz assim: é muito bom saber dos próprios espíritos onde vivem, como estão se sentindo. Então, quanto mais nós conhecemos o mundo espiritual, mais nos confortamos. Porque não ter o conhecimento do mundo espiritual, ter apenas aquela grande abstração, isso não nos conforta. Muito pelo contrário, nos traz muitas incertezas, muitas dores, muito sofrimento. Então eu vou trazer o depoimento do livro chamado Céu e Inferno, que é uma das obras básicas da codificação espírita. E nesse livro nós temos depoimento de várias categorias de espíritos. Espíritos infelizes, espíritos em condição mediana de felicidade e também de espíritos felizes. Então, para ilustrar o que nós estamos falando sobre o mundo espiritual, esse depoimento vai ser muito importante. Esse espírito se diz uma condessa quando estava aqui na matéria. E falando sobre a sua morada no mundo espiritual, veja como ela se coloca. Ela diz: os vossos palácios de dourados salões, que são eles, comparados a estas moradas aéreas, vastas regiões do espaço, matizada de cores que obumbrariam o próprio arco-íris. Os vossos passeios, a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade, mais céleres que o raio. Então veja que esse espírito já começa nos informando o quão belas são as moradias no mundo espiritual. E das ocupações, porque há de se compreender que os espíritos, quando retornam ao mundo espiritual, que despertam para essa nova vida, eles rogam à espiritualidade atividades próprias ao seu grau de desenvolvimento. Então veja o que diz esse espírito. As ocupações, posto que isentas de fadigas, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos 1000 incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai-vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Reunimos-nos, separamo-nos, para novamente nos juntarmos, e reunidos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos, ajustamo-nos mutuamente e nos assistimos nos casos mais difíceis. Então, meus amigos, percebam esse Espírito nos dando notícia de sua moradia no mundo espiritual, das atividades que eles exercem. Isso, então, nos dá uma noção muito mais precisa
de que a vida continua no mundo espiritual e muito, mas muito mais pungente. Que os espíritos não estão ociosos, muito pelo contrário, a mandado de Deus, vão exercer uma série de atividades, como esse espírito aqui narrou para a gente, essa condessa, e nos falam da beleza das suas moradias no mundo espiritual, meus amigos. São as ditas colônias espirituais, onde os espíritos se agrupam pelas suas afinidades de gostos e de desenvolvimento espiritual. Então, a vida que continua deixou de ser uma abstração, porque a doutrina nos traz a voz dos próprios espíritos. Kardec fez um questionamento ao Espírito de Verdade na questão 934, que diz assim: a perda de entes queridos, considerando que é uma perda irreparável, independente da nossa vontade, não nos causa um sofrimento muito legítimo? Os Espíritos disseram assim: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre, é uma prova ou uma expiação, e é lei para todos. Mas é uma consolação poderdes vos comunicar com os vossos amigos e os entes queridos, pelos meios que dispondes, até que consigamos meios mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Meus amigos, a vida continua. E é muito consolador saber que nós podemos sim, porque a perda que Kardec pergunta como irreparável é apenas material. Porque uma vez o espírito deixando o corpo físico que lhe serviu de expressão, não retorna ao mesmo corpo físico. Então, materialmente, uma perda irreparável. Porém, a vida continua, nosso ente querido está mais pungente e mais vivo no mundo espiritual, como estamos vendo aqui no nosso estudo, e os espíritos que se amam, está no Evangelho segundo o Espiritismo, jamais se perderão no tempo ou no espaço. Então, os nossos queridos continuam conosco. E sim, se comunicam conosco pelo sonho, pelas inspirações, pelos cuidados que têm conosco quando nos envolvem em nossas atividades. E tudo isso, quando Deus permite, esses espíritos jamais nos deixam ainda sem o seu calor, sem o seu amor e sem o seu carinho. Então, meus amigos, não vamos nos concentrar apenas na dor da despedida. Vamos pensar em toda uma existência que tivemos com os nossos queridos e vamos compreender que na imensidão do universo esses nossos entes continuam vivos como nós, apenas sem um corpo físico, mas amando, sorrindo, se desenvolvendo nas colônias espirituais e, sobretudo, velando por nós. Mas há uma questão importante que a gente não pode deixar de fazer, que é a questão 936. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? Essa é uma questão muito importante, porque, embora nós tenhamos profundo respeito pelo luto de cada um, porque cada um tem o tempo necessário para processar essa perda temporária do seu ente querido, é importante que a gente alerte o quanto o nosso pranto, quando ele passa do consolo e passa do grau necessário, em que ele começa a expandir-se por muito tempo indevidamente, isso vai afetar aquele nosso ente querido que partiu. Veja a resposta dos espíritos.
O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daquele que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. É essa a realidade que eu gostaria de passar para meus irmãos. A dor é legítima, a saudade é legítima, mas o desespero não. Porque nós já conhecemos a vida futura. Nós já sabemos que nossos entes queridos continuam vivos, como eu falei agora há pouco. Eles sorriem, eles amam, eles estudam no mundo espiritual, eles continuam a sua jornada de progresso e jamais nos esquecem. Mas quando nós ficamos na matéria, como dizem aqui os espíritos, de uma forma inconsolável, chorando constantemente, o espírito que partiu faz sofrer o nosso grau de desespero na mesma medida. Então é preciso que nós tenhamos a compreensão. Por mais que aquele ente querido seja o objeto do nosso amor, é preciso que nós tenhamos, sobretudo, a confiança em Deus, que nada está perdido e que essa perda, meus irmãos, é puramente temporária. Em toda a minha vivência na doutrina espírita, eu pude constatar o quanto esses ensinos são confortadores, são consoladores para nós, por sabermos que sempre existe vida e que a morte é uma ilusão do mundo das formas, porque o nosso ente querido nos deixa temporariamente e nós temos a certeza mais adiante do reencontro. Então Kardec diz assim: é muito bom saber que nossos entes queridos estão felizes e aprender através deles próprios os detalhes de da sua nova existência e adquirindo em nós a certeza, por nossa vez, que um dia vamos nos juntarmos a eles. Isso é fato, não é? Então é muito importante que esse tema seja colocado, né, nas nossas conversas, nas nossas agendas familiares, para que no momento da partida, ou nossa, ou de nossos entes queridos, esse momento não seja de uma dor tão intensa e tão profunda, não é? E lembrando uma frase de Joana de Ângeles que diz assim: o amor vence quando verdadeiro, qualquer distância, e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. E nós finalizamos com essa frase também de Joana que diz assim: orando, a prece luariza a alma. Então, principalmente nesses momentos de despedida, que nós sabemos que são muito dolorosos, ore. Ore confiando em Deus, sabendo que em braços amigos estão despertando os nossos entes queridos. Eles estão sendo recebidos pelos seus familiares também, que lhe antecederam na grande viagem, e que mais adiante nós estaremos sim, por permissão divina, todos nos reencontrando. Porque na obra da criação de Deus não existe um adeus, mas um até breve. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e nos conforte sempre, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos sim sendo chamados a esse testemunho. Que essa mesma paz de Jesus nos envolva hoje e para todo sempre. Espero que tenham gostado desse estudo. Se inscrevam aqui no nosso canal, dê o seu ok, porque isso fortalece o nosso canal na plataforma.
e divulguem esses estudos que fazemos, esperando que esse também, que acabamos de realizar, deixe nossos corações mais em paz, principalmente nesse momento que vivemos. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine, que Deus nos conforte e nos permita seguir adiante, confiando, porque estamos na realidade todos juntos. Muita paz e muita luz.